Eu não sei se foi a Débora ou foi a Thalita que falou essa questão de sentido da vida. Não foi você, né? Quando você agora se emocionou que você falou. E eu sempre falo isso também. Pra mim, a psicologia dá sentido à minha vida. Porque realmente é propósito, é o que eu penso, é o que eu acho. Eu vi um tempinho atrás uma série, eu acho que não sei se eu até já falei com vocês, que é aquela This Is Us. E, maravilhosa. No primeiro episódio, vem um médico para falar pro pai sobre que teve trigêmeos e um deles faleceu. E ele estava muito triste. E o médico sentou do lado, o médico conversou, E assim, na minha adolescência, quando eu entrei na faculdade, eu cheguei a pensar em fazer medicina, que eu queria ser neurologista. E aí na hora, eu me projetei para aquele episódio e pensei assim, nossa, tá vendo? Eu ia ser médica sim. Mas na hora eu pensei, gente, eu não preciso ser médica assim, porque o que eu queria era isso, era aquele acolhimento, era aquela coisa de sentar humanizada. E a psicologia me dá isso. E eu não tive isso. Vou contar uma história agora. Até pouco tempo atrás, eu estava tentando fazer fertilização in vitro, né? Porque depois dos 40, fica difícil de engravidar naturalmente. E assim, é um processo longo, sofrido, demorado. E todas as vezes que você falha, você não recebe acolhimento da equipe. Então eles vêm com, olha, não foi à frente, não foi dessa vez. Olha, tantos embriões, é tudo número, é tudo... De 10 embriões, só 3 viraram não sei o quê. Viraram B5, D2, eu sei lá o que é isso, sabe? Eu não quero saber o que é isso, eu não quero saber o que é blastocistos, não sei. Então eu queria que eles me abraçassem e falassem, Thalita, olha, não foi dessa vez ainda, sabe? Você quer continuar tentando? Você quer dar um tempinho? Então... Quase, tô junto contigo, quase me emocionando aqui. Então é difícil e eu sei da importância que a gente tem. Quando você falou, só para dar um gancho que eu achei muito interessante, você fala assim, quando a gente falha, gente, que peso a gente carrega, né? E aí, trazendo para nossa realidade do papo entre elas, que ser mulher, ser mãe, ser profissional, ser amiga, ser filha, ser dona de casa, ser esposa. E aí, quando você falou assim, e quando a gente falha, nossa, gente, mas quem é que não falha? Não, e quem consegue ser tudo isso, né? Eu não consigo. Tanto que eu tava brincando aqui antes da gente começar, falando que meu medo, quando meu filho era pequeno, era de vomitar miojo na escola, gente. Porque não dava tempo de fazer comida. E é isso, a gente não tem como ser 100% em tudo. Hoje eu sei disso, mas o quanto eu já não sofri pra entender que hoje eu posso falhar. E o que tem falhar? Quantas vezes você vai poder recomeçar? Sim, mas o que também me fez procurar a medicina foi nessa época da adolescência, porque pelas questões emocionais de estresse, de vestibular, adolescência, eu tive alterações hormonais. E aí eu fui procurar muitos médicos e os médicos eram muitas vezes frios. Eles não queriam ouvir minha história. Ele só queria dar um remédio, como você falou, você tá com problema na sua menstruação, então você toma um anticoncepcional, vai tudo funcionar. E eu sabia que tinha algo por trás. Falar isso, né? E eu sabia, e às vezes eu queria falar, né? Eu sou muito de conversar, por isso que o nosso papo, eu acho que esse momento é muito isso. Porque a gente é assim, né? A gente conversa, a gente às vezes se encontra, e demora muito mais tempo do que a gente gostaria. A gente pensou, por que não trazer pra cá, né? Poder falar um pouquinho da gente também. E aí, naquela época eu falei, não, eu quero ser uma médica diferente, porque eu acho que o que você passou, muitas pessoas fazem esse papel, tipo, do médico que tem o saber, que sabe, e aí ele fica frio, e muitas vezes ele fica frio porque ele não quer se envolver com você, porque cada pessoa que tá ali, que vai tentar a FIV, às vezes internamente aquela pessoa tá sofrendo com você, só que ela não quer passar pra você, pra ela não se envolver e sofrer com cada história. Imagina quantas pessoas vão ali. Só que pra mim foi o contrário. Eu acho que quando a gente se cuida e a gente mostra a nossa fragilidade, eu gosto muito da Brené Brown, é quando você se mostra mais humano. E eu não vejo problema nenhum. Muitas vezes eu falo isso para meus pacientes. Tipo, eu atendo algumas pessoas que têm filhos pequenos e eu acabei de ter. Eu falo, é difícil pra caramba. Eu sei o que você tá passando. Então, eu acho que mostrar a fragilidade
antigamente era visto como uma coisa ruim. E eu acho que as pessoas se tornaram cada vez mais frios, o ser humano, Sim. e por isso que tem tanta doença, tanta depressão, tanto burnout, tanto suicídio. Porque as pessoas não querem mostrar suas fragilidades. E aí chegou nesse ponto. Mostrar fragilidade é pedir ajuda, né? Mostrar fragilidade não, mas pedir ajuda, né? Mostrando fragilidade. É sinal de força. As pessoas acham que é sinal de fraqueza, é sinal de força. Pra mim é o contrário. Coragem, Eu Chorar acho na que frente das pessoas, não é coragem? Com então, muitas certeza. vezes as pessoas são frias com você, não é que elas são frias, é que elas estão sofrendo por dentro, então cada história dali, eu sei porque eu trabalhei já em emergência, com o tempo realmente você vai vendo tanta morte que você vai achando mais comum, e se todo mundo que tá ali, você realmente se entregar demais, você vai sofrer muito, porque num volume de FIV, numa emergência, é uma grande quantidade de paciente. Só que a gente não pode perder. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Uhum. E aí, por isso que eu acho que é importante a gente falar, assim, que a gente também, como profissional, a gente precisa da nossa terapia. Eu uso exercício físico como uma terapia. Eu tenho a minha religião. Então, isso tudo me faz equilibrar para eu poder ter esse equilíbrio e não me envolver demais com o paciente, sabe? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais frias, tanto profissionalmente quanto como pessoas, né? Como mães, como... Às vezes a gente vê vídeos, né? Eu acho que tá tudo muito, muito recorte e cola, recorte e cola, recorte e cola. E essa humanidade, essa coisa do aproximar, do acolher, que eu acho que é extremamente importante na saúde mental, é o acolher, né? É o vem cá, tamo junto. Assim, eu já tenho muitos anos de formada, né? Eu tenho mais de 25 anos de profissão. Como as pessoas sabem que eu sempre comento, eu entrei na faculdade com 15 anos, 20 anos eu já era psicóloga, e, ou seja, já tenho muito tempo. É diferente. A gente sabe que a gente está no advento de uma pandemia, no advento da internet, então, assim, diferente da minha época, que eu ia para a biblioteca para fazer anotações. Eu tinha Barça em casa para poder fazer pesquisa. Mas, enfim, Xerox tinha que tirar Xerox. Tirar Xerox na faculdade. No tio da Xerox. Eu tinha muito também. Mas, enfim, então, assim, é muito diferente, a gente sabe que é. Mas lá, a saúde mental ainda era um tabu. Hoje em dia, a saúde mental também mas bem menos. Então, a gente já tem essa facilidade. Só que falta acolhimento, porque todo mundo se diz um pouco de psiquiatra, se diz um pouco de psicólogo, se diz um pouco... Por quê? Porque, assim, a gente sabe que tem uma gama muito grande de informações. E as pessoas absorvem isso na internet. Então, assim, tá muito recorte e cola. Né? Tá tudo muito, muito, muito igual. Tanto que eles já chegam com diagnóstico, né? Sim, esses dias uma paciente me perguntou, eu fui jantar com uma ex-paciente, fui jantar com a minha família, minha prima falou que ela tem não sei o que, ela falou, eu não me recordo exatamente o que ela falou da prima, ela botou por escrito. E eu tenho o quê? Gente, você não tem nada. Você é uma pessoa, você é um ser humano. Você tem X anos de histórias. Eu acho que também tem que ter esse cuidado com o lado oposto, né? Acho que antigamente tinha essa fobia, né? Um pouco de preconceito com a questão da saúde mental, então só ia pro psiquiatra ou psicólogo quem era maluco, mas acho também, por outro lado, qualquer pessoa hoje se acha que é TDAH, que é bipolar, e que tem depressão, né? Inclusive, é um assunto que eu falo muito com as mães, né? Porque esses aplicativos mostram muito criança com depressão, criança com não sei o quê. Esses dias meu filho, com 13 anos, veio falando que os amiguinhos dele lá, não sei quem tem depressão, não sei quem tem ansiedade. E quem é que não... A ansiedade é necessária. Gente, a ansiedade é necessária. Todo mundo tem. Todo mundo precisa ter. Senão a gente não prospera, a gente não caminha. Todo mundo, a ansiedade faz parte, lá na caixinha. E aí tá gostosinho, né? Quando vem na medidinha certa. Essa ansiedade que a gente agora tá sentindo aqui de estar falando com vocês. Não é?